Ainda falando sobre lealdade e deslealdade, que nós começamos a falar aqui na mensagem anterior, lembrando que deslealdade não é um problema de rachadura, é um problema de estrutura, não é? É um problema do espírito. Deus fala que a deslealdade é uma ruptura no espírito da pessoa com o Espírito de Deus. Assim como uma estrutura de um prédio, quando está comprometida, é porque ela não está bem apoiada sobre o terreno, sobre a base que lhe daria sustentação. Assim também a pessoa que é desleal é porque o espírito dela deixou de estar apoiado no Espírito de Deus. E ela passou a se apoiar em areia movediça, em outras coisas. E por isso ela começa a desmoronar, começa a balançar. A pessoa leal, ela é leal porque ela tem palavra. E ela tem palavra porque ela sabe o valor da palavra. A pessoa que tem palavra, mesmo que ela não seja uma pessoa cristã, independente da religião dela, ela já tem muito de Deus dentro dela. Porque Deus é palavra. E se a pessoa honra a palavra dela, ela valoriza o que ela promete, o que ela se compromete em fazer, ela já tem dentro dela, pelo menos nesse ponto, o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é falar e cumprir. Não é voltar atrás. Então, a deslealdade é quando o espírito da pessoa deixa de ser fiel àquilo que com a boca um dia ela se comprometeu a honrar. Vou repetir. O espírito da pessoa deixou de ser fiel àquilo ou àquela pessoa com quem, com a boca, ela se comprometeu a honrar. Então, ela rompeu, ela causou uma ruptura. Mas hoje eu queria explorar um pouquinho mais sobre a lealdade e a deslealdade, porque às vezes quando a gente fala de lealdade, as pessoas pensam que ser leal é concordar com tudo. Ser leal é você perder o seu livre-arbítrio, é você não ter direito a uma opinião. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é lealdade, outra coisa é discordância. E as duas coisas não são incompatíveis. Você pode ser leal ao seu marido, à sua esposa e discordar dele. Você pode ser leal ao seu patrão e discordar dele. Você pode ser leal a qualquer pessoa e nem sempre pensar igual a ela. As duas coisas não são incompatíveis. Então, ser leal não significa que você nunca vai discordar. Você pode discordar, você pode até confrontar aquela pessoa, mas fazer isso da maneira correta e não de uma maneira desleal, não é? Porque o problema é quando a pessoa usa a confiança que lhe foi dada, usa a posição, o poder que ela recebeu para agir contra aquela pessoa. Porque ela não gostou de algo que ela falou, não gostou de algo que ela fez, não concordou. Então ela começa a usar a sua confiança que ela recebeu da outra pessoa para poder minar aquela outra. Então, por exemplo, quando a pessoa é leal, ela age da seguinte forma: olha, eu não concordo com você, mas eu estou com você e vou falar na sua frente o que eu não concordo e por que eu não concordo. E nós vamos conversar, vamos debater sobre isso, vamos chegar a um ponto em comum. Essa é a pessoa leal. E já vou dar um exemplo bíblico sobre isso. A pessoa desleal, na sua frente, ela diz assim: não, estou com você, estou contigo, tá ligado, estamos juntos. Na sua frente, ela fala isso. Mas por trás, pelas costas, ela está agindo contra você. Ela está falando para outras pessoas o contrário. Ela é desleal, quer dizer, ela é mentirosa, traiçoeira. Ela é
do menor nível que alguém pode ser, que um ser humano pode ser. Por que eu falo menor nível? Porque, abrindo um parêntese aqui, o que nos separa dos animais? O que separa o ser humano de todas as outras criaturas? É a palavra. É a capacidade de raciocinar, de falar, de se expressar, de ter opinião. Não é isso? Um animal não tem palavra. O animal ele tem um instinto. Então ele vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Ponto final. Quando um urso vai lá e mata um animal para comer, ele não está fazendo aquilo por maldade, ele está fazendo aquilo porque ele está com fome. E é a lei da natureza. É o círculo da vida animal. Então ele não está fazendo por mal e nem por bem. Ele está fazendo o que ele foi criado para fazer. Então ele não está sendo infiel e nem fiel. Ele está simplesmente sendo animal. Agora, o ser humano, ele tem palavra. Foi o que Deus deu ao ser humano que o fez à sua imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança a Deus não é somente na anatomia física, mas especialmente na capacidade de falar, a capacidade de trazer à existência as coisas que não existem com a palavra. A palavra é geradora, a palavra é criadora. Deus criou tudo com a palavra. E ele deu esse poder para nós. Então, quando eu falo, eu estou estendendo o poder, a natureza de Deus que ele colocou dentro de mim. Mas isso tem regras. Deus é um Deus que fala e cumpre. Deus é a verdade. O inimigo de Deus é a mentira, é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Então, quando eu uso a minha palavra, dou a minha palavra, e depois eu minto, eu engano, eu traio, eu estou me reduzindo a um animal. Porque eu não cumpri aquilo que foi esperado de mim na capacidade que me foi dada, de falar e fazer. Então, eu troco de pai, eu troco de natureza. Eu deixo de ser filho de Deus e passo a ser filho do diabo. Quem está falando isso não sou eu. Jesus falou isso para os religiosos que diziam que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus, etc. Diziam que eram de Deus e estavam planejando por trás, traiçoeiros, não é? Desleais. Por trás eles estavam planejando a morte de Jesus. E Jesus falou na cara deles. Jesus, sendo leal, não é? Sendo verdadeiro, falou para eles: vocês têm por pai o diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio. Nunca houve verdade nele. Ele sempre mentiu e é o pai da mentira. O vosso pai é o diabo. Jesus falou na cara dos religiosos sobre isso. Por que eles estavam sendo filhos do diabo? Porque eles eram mentirosos, hipócritas, desleais com Deus, com o povo, com Jesus, com eles mesmos. Então, quer dizer, era a pior sorte. Jesus não condenou os ladrões, não condenou as prostitutas, Jesus não condenou os publicanos, os coletores de impostos, ele não condenou ninguém, nenhuma classe de pessoas Jesus condenou, exceto os hipócritas. Por quê? O hipócrita é desleal de carteirinha. O hipócrita, ele vai falar na tua cara o que você quer ouvir. E por trás, ele vai fazer tudo ao contrário. Então, Jesus não teve paciência, não teve misericórdia com esse grupo de pessoas. Ele foi duro mesmo. E o profeta Malaquias, como nós falamos ontem, Malaquias 2, ele fala, Deus fala ali, que eu odeio o que rompe a sua aliança, o que é desleal, o que encobre a sua violência, que é a ruptura da sua aliança, com a sua roupa. Quer dizer, ele tem uma aparência de pessoa do bem, mas por trás ele está maquinando alguma coisa errada. Quer dizer, a pessoa desleal. Então, o desleal, na frente ele diz, eu estou com você, mas pelas costas ele está agindo contra você. Eu falei que eu ia dar um exemplo bíblico. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi leal a Pedro, mas nem sempre concordou. Lá em Gálatas 2:11, fala que quando Pedro chegou a Antioquia, onde estava Paulo, Paulo lhe resistiu na cara,
porque Pedro se tornou repreensível. Então, tinha lá uma questão, que eu não vou me estender aqui, mas uma questão em que Pedro, ele, com medo dos judeus, quando ele estava com os judeus, ele se comportava como judeu. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava como os gentios. E Paulo falou para Pedro o seguinte: olha, você está errado. Você está errado, você está tentando agradar gregos e troianos. Então Paulo, que era o apóstolo mais recente, mais novo, poderia pensar assim, quem sou eu e tal. Não, é Pedro. Pedro, né? Jesus andou com Jesus, andou nas águas. Ele poderia ter sido religioso e falado, não, quem sou eu para falar? Mas ele falou. Ele falou por quê? Porque Pedro se tornou repreensível. Então Paulo, sendo leal a ele, falando, você está errado, isso que você está fazendo vai fazer mal à igreja. Não é só a você, aos gentios e aos judeus, não. Você está fazendo mal à igreja toda. Então Paulo foi leal, mas ele não se separou de Pedro, não falou mal de Pedro para ninguém, não ficou tentando minar a liderança de Pedro, nada disso. Ele tratou do problema pontualmente e acabou. Então você ser leal é você... Nem sempre você vai concordar, mas você, quando discorda, você fala com a pessoa. Você não fica por trás, minando, conversando, fofocando, sabe? Tentando trazer gente para o seu partido, para o seu lado, contra aquela pessoa de quem você discorda. Então, a pessoa que é leal, ela é assim. Ela protege a pessoa a quem ela é leal na ausência dela. A pessoa não está aqui, mas ela protege a pessoa. Ela é leal a ela. Mas a deslealdade é exatamente o contrário. Ela ataca a pessoa justamente porque a pessoa não está presente. Nas costas, pelas costas, ela vai atacar. Na frente, ela vai lisonjear. Pelas costas, ela vai atacar. Essa é a pessoa desleal. E Deus odeia a deslealdade, porque isso é o oposto, né, a tudo que Ele é. Deus é o oposto a tudo que se traduz em deslealdade. Então, um dia alguém te confia um segredo, você vai lá e espalha o segredo. Você foi desleal. Você dá uma oportunidade a uma pessoa, a pessoa usa a oportunidade contra você. Você foi desleal. A pessoa está ausente e você fala mal dela. Ela está presente, você fala bem dela. Você foi desleal. Alguém te confiou uma informação importante, você pegou aquela informação e foi lá e tentou obter vantagem com aquela informação. Você, funcionário, discorda do chefe. Não é problema. Você pode discordar do chefe, você pode discordar do marido, da esposa, do patrão, você pode discordar do pastor, do bispo, você pode discordar até de Deus, né? Mas você não precisa ser desleal. Você não precisa minar e falar mal daquela pessoa. O funcionário desleal, ele finge apoiar o chefe na frente do chefe, mas nos bastidores ele trabalha para derrubar o chefe, para derrubar o superior. Isso é deslealdade da pior forma possível. Então, Deus odeia a deslealdade. E se você quer que a palavra dele se cumpra na sua vida, então primeiro você seja de palavra. Valorize a sua palavra. Passe a ser leal em todos os seus relacionamentos, humanos e especialmente com Deus. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.